Olá, 3 minutos para Deus, terças, quintas e sábados, nossos 3 minutinhos para pensarmos em Deus. Já estamos aí no finalzinho do mês de janeiro de 2024. Que loucura, né? Graça e paz a todos. Vamos ver o que é que o Espírito Santo tem para nós aqui hoje, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos pegar aqui a sua palavra para hoje. Louvado seja Deus, vamos ler aqui. Temos aqui Lucas, capítulo 23, amém? Lucas, Novo Testamento, capítulo 23, nos diz assim, versículo 1. E levantando-se toda a assembleia, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele é mesmo Cristo Rei, né? Difamação, né? Jesus ensinou a dar a César o que é de César, não perverteu lei nenhuma. Então essas pessoas estão mentindo. Vamos aqui pedir a Deus que nos revele qual é o seu desejo com esta palavra no dia de hoje. Amém. A palavra que saltou aos olhos aqui, né? Parece até que brilha assim. Diz assim, levantando-se toda a assembleia, né? Nós sabemos que tudo isso que aconteceu com Cristo estava previsto, né? Nós sabemos que Jesus disse que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava que ele fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, né? Nós sabemos que está escrito, veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então tudo o que acontece com o Cristo aqui estava predito nas profecias e que precisaria acontecer para que eu e você hoje fomos cristãos, nos tornássemos cristãos. Ele disse que havia muitas ovelhas que não eram daquele aprisco e que havia por bem agregá-los, né? E nós somos essas pessoas, né? Hoje nós somos o Israel de Deus, espalhados por todos os países, de todas as, como está escrito, de toda a nação, tribo e língua, né? De todos os povos da humanidade, Jesus Cristo levantou o verdadeiro Israel. Israel hoje não é mais um ponto geográfico no planeta, mas é todo aquele que crê, que olha para a serpente levantada e crê. Nós somos tomados pelo espírito de adoção, não é? Está escrito, e nos tomou pelo espírito de adoção, pelo que clamamos a papai. Então, graças a tudo isso que aconteceu aqui, não é? Essa crucificação, nós somos hoje a família de Jesus, somos mais do que as estrelas do céu e os grãos de areia do mar que não se pode contar. Muito bem. A palavra que chama a nossa atenção aqui, nós vemos que tudo isso era profecia, precisava se cumprir, mas a palavra que chamou a nossa atenção aqui foi a assembleia. Quem eram os membros dessa assembleia? Quem são essas pessoas que pegam Jesus e levam para ser crucificado, né? Como era composta essa multidão? E nós vemos aqui no texto, né, que essa multidão era composta por anciãos do povo, escribas e sacerdotes. Não eram pessoas analfabetas e leigas, eram pessoas que conheciam toda a doutrina, que sabiam de todas as profecias, sabiam que o Messias haveria de vir e mesmo assim eles fazem isso. Então o que o Espírito Santo nos traz aqui agora é nós entendermos quais eram os sentimentos. Que sentimentos moviam dentro dessas pessoas para levá-los a agir desta maneira, levantar essas calúnias e assim por diante. O primeiro sentimento que nós percebemos aqui, evidentemente, é a inveja, né? Eu tenho inveja quando eu vejo alguém ter ou fazer aquilo que eu não tenho ou não consigo fazer porque não tenho capacidade de ter ou fazer. Esse é o sentimento triste da inveja, né? Eu vejo alguém tendo ou fazendo alguma coisa que eu gostaria de ter e fazer e não tenho capacidade. A inveja é um sentimento terrível. A inveja causa morte, né? Nós vemos que Abel matou Caim por inveja, não é verdade? Os irmãos de José do Egito jogaram ele no buraco por inveja, não é? Se quando eu vejo uma pessoa ao meu lado a ser bem-sucedida, a ser aplaudida, e ao invés de imitá-lo, o apóstolo Paulo disse, sei depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não preciso ter inveja de Paulo, eu posso imitá-lo. Se eu vejo alguém que tem uma qualidade, eu posso tentar imitá-lo. Não é feio imitar. O feio é o sentimento da inveja. A inveja estagna a pessoa. Se eu imito, vejo uma pessoa fazer uma coisa boa, eu imito, eu também prospero, né? Mas a inveja, ela tranca a pessoa. Eu fico só odiando porque ele tem o que eu não tenho e eu não progrido, não aprendo, não é verdade? Então, muito bem, com certeza, aqueles homens que estavam levando Cristo para ser crucificado, eles tinham uma inveja, não é? Uma inveja da quantidade de discípulos, dos milagres que ele fazia. Vamos examinar nosso coração, a nossa mente, para ver se nós não temos esse sentimentozinho
podre, não é? Da inveja, ok? Outro sentimento que dá para perceber que tem nessa multidão de sacerdotes que levam o Cristo é o sentimento do orgulho. O orgulho faz com que, mesmo que eu perceba que eu não tenho razão, mesmo que eu perceba que a verdade está com o outro, eu não admito, não é? Imagina, eu já falei, eu já defendi o meu ponto de vista, não é? Então eu não vou admitir, mesmo que eu perceba que eu estou errado. Outra coisa triste, né? É uma coisa muito, muito tola, o orgulho, né? A palavra sacudir, a palavra discutir, significa sacudir de si. Então, quando eu entro numa discussão, é para que as pessoas sacudam de mim as ideias que eu tenha errado, né? Para que eu possa mudar de ideia, para que eu possa crescer, para que eu possa aprender, né? Eu, Tercival, não tenho dificuldade nenhuma de pedir desculpa, não. Quem convive comigo sabe disso. Errei, o ideal seria que eu fosse perfeito. Se eu não consigo ser perfeito, eu peço desculpas e toco o barco para frente. Muito bem. O orgulho, então, faz com que a pessoa não admita mesmo quando está errada. Então, a pessoa cai num precipício, né? Ela não admite o erro, continua na via errada, acaba caindo no precipício. Outro fator que eu imagino aqui que tinha nessa multidão de assembleia era amor ao cargo, né? As pessoas, e hoje em dia nós vemos isso, né? Jesus dizia que aquelas pessoas, elas adoravam alargar as franjas dos vestidos e serem chamados de rabi, mestre, né? Então eles tinham esse cargo. Como é que eles iam dar razão para o filho do carpinteiro ou para João Batista, né? Que o João Batista que vivia enrolado em peles de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre, agora eu, sacerdote, né? Na minha túnica, na minha filatelia grudada na testa, né? Como é que eu vou admitir que aqueles dois estão certos, não é verdade? Então, o amor ao cargo, a pessoa perde o cargo. Se eles admitissem que aqueles dois estavam certos, eles seriam expulsos também da sinagoga, né? Mas com sabedoria, e Deus, louvado seja Deus pela revelação do Espírito Santo, Deus me traz à frente aqui que todos os servos de Deus na Bíblia, para servir a verdade, eles abandonaram o cargo, não é? Moisés não era chamado filho da filha de Faraó, ele deixa aquele título importante e vai amassar barro junto com os hebreus. Saulo de Tarso, ele tinha cartas desse congresso, dessa assembleia, para perseguir os cristãos. Ele deixou de ser o grande Saulo para ser Paulo, e Paulo significa pequena pedra. Glória a Deus. Todos os grandes homens do evangelho, eles deixaram os cargos, os títulos, não é? Para serem, então, servos de Deus. Mateus era cobrador de impostos, um cargo importante do Império Romano. O Lucas era médico, né? José, ele era mordomo na casa de Potifar, era um cargo super importante. Não tinha ninguém maior do que ele na casa. Depois do dono da casa era José, né? E ele perdeu esse cargo porque ele não quis se deitar com a mulher e cometer adultério. Quem fica preso em cargo e prefere mais o cargo do que a verdade, fica na mentira com uma túnica bonita. Louvado seja Deus. Muito bem. Então nós vemos aí os sentimentos que mobilizaram aquela assembleia terrível, né? Nós sabemos que mesmo aquela assembleia terrível foi permitida por Deus, porque está escrito em Provérbios 16:4 que Deus criou o ímpio para o dia do mal. Né? É Deus que criou o faraó, não é? Que escraviza, senão não viriam as 10 pragas no Egito e assim por diante. Deus criou o ímpio para o dia do mal. O Judas, né? Precisava que alguém traísse para que o Cristo fosse crucificado. Deus criou o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16:4, não é? Muito bem. Mas os sentimentos que moviam aquela assembleia, então, nós estamos vendo aqui a inveja, né? Orgulho, amor ao cargo, não abro mão do meu cargo, mesmo que eu perceba que eu estou errado, né? E falta de personalidade. Muita gente naquela multidão gritava, solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Ele viu o povo gritando, nem sabia que estava gritando, né? O cara estava passando na rua lá, via a multidão gritando e começava a gritar também. Nos dias de hoje, quanta gente está indo para a sepultura por falta de personalidade, né? Tá todo mundo tatuando, eu vou tatuar também. Tá todo mundo fumando narguilha, eu vou fumar também. Tá todo mundo usando maconha, cocaína, eu também vou fazer, né? Senão eu perco o cargo de mano, né, mano? Senão eu não sou mais aceito na minha roda. Eu perco o cargo de mano. Eu tenho que pertencer a algum grupo, não é verdade? E isso é a falta de personalidade. No meu livro Deus Feto eu digo que a multidão é um bando de galinha da Angola gritando tô fraco.
A multidão é um monte de fraco, onde ninguém tem força para ser um. Então a pessoa que não tem personalidade, ele vai simplesmente gritar, solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Ele vai estar no oba-oba, sem capacidade de identificar o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o verbo que se fez carne, a estrela da manhã, o que é, o que era e o que há de vir. Cuidado para não pertencer à Assembleia.